dia, boa tarde e boa noite, caros amigos. Hoje estaremos iniciando o terceiro regime de responsabilidade civil adotado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E o terceiro regime, senhores, é o regime de responsabilidade civil pelo vício do produto. Aqui, senhores, em regra, não estaremos discutindo o defeito que gera a insegurança nessa relação. Aqui o consumidor não estará inseguro. Aqui não existe defeito, em sim o vício, que é a mera quebra da expectativa da teoria da qualidade-desempenho, adequação-desempenho e teoria da qualidade, adequação-durabilidade. Aqui a gente terá o vício de quantidade de produto e vício de qualidade no produto. Perfeito? O regime de responsabilidade civil também aqui é objetiva, salvo as raras exceções que se aplica à responsabilidade subjetiva e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ele vai identificar essas hipóteses, mas é exceção à regra. A regra aqui é da responsabilidade civil objetiva e a responsabilização aqui dos fornecedores é solidária, que nesse regime de responsabilidade civil, o fornecedor ele amplia a responsabilização dos fornecedores. Ele não dá ênfase ao contrato, direto entre o fornecedor e o consumidor. Ele amplia. Ele quer aqui proteger o consumidor de forma mais ampla, ressaltando que a responsabilidade aqui é solidária, onde todos os participantes da cadeia de fornecimento irão responder pelo regime de responsabilidade civil pelo vício do produto. Perfeito? Então, vamos compartilhar a nossa tela para a gente iniciar o primeiro tópico desta aula de hoje, senhores. Vamos lá? Primeiro tópico desta aula: responsabilidade civil, regime de responsabilidade civil pelo vício do produto. Vamos lá. Hoje, senhores, estudaremos o terceiro regime de responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Estudaremos o regime de responsabilidade civil pelo vício do produto. Agora, estaremos diante de um vício e não de um defeito, onde isso quer dizer que a segurança do consumidor não estará ameaçada. É uma mera quebra expectativa de funcionamento. É uma mera quebra expectativa da teoria da qualidade, adequação, durabilidade e a quebra da expectativa da teoria da qualidade, adequação, durabilidade, desempenho. Certo? Então aqui ocorre a quebra da expectativa da durabilidade e desempenho, como já narrado, que o torna um impróprio para o consumo. Aqui, com a quebra dessa expectativa, o resultado é tornar o produto impróprio para o consumo. Com isso, o produto pode ter um vício de qualidade, vamos dar um exemplo, celular que não funciona com qualidade, ou um vício de quantidade. Um outro exemplo, um copo de refrigerante em uma lanchonete, que ao invés você compra 500 ml de Coca-Cola, vem metade gelo, metade Coca-Cola. Vício de quantidade. Você está pagando por 500 ml, não por metade gelo, metade líquido. Então aqui há um vício de quantidade. Perfeito? Então teremos aqui o regime de responsabilidade civil também objetiva. A regra geral adotada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Além de objetiva, a responsabilidade aqui também é solidária, onde todos os fornecedores da cadeia de fornecimento responderão pelo vício do produto. Então aqui, repetindo, o legislador ele quis dar uma amplitude, ele quis proteger o consumidor de forma mais ampla, fazendo com que, dentro da lei, todos os fornecedores respondam. Quem participar do evento acidente de consumo pela responsabilidade civil, pelo vício do produto, responde solidariamente. Isso quer dizer que o consumidor ele pode escolher quem processar. Pode escolher processar. Então aqui, a gente vai ter um vício de qualidade ou vício de quantidade, a responsabilidade civil vai ser objetiva e a responsabilidade dos fornecedores é solidária. Perfeito, senhores? Então, entrando no segundo tópico desta aula, dentro ainda da responsabilidade solidária, a gente tem que estudar dois dispositivos que excluem a responsabilidade solidária dos fornecedores. É uma exceção à regra aqui, que é uma excludente de responsabilidade. Repetindo, a regra do regime de responsabilidade civil é responsabilidade civil objetiva e solidária entre os fornecedores. Esses dois dispositivos que iremos estudar agora, eles excluem a responsabilidade solidária. Então vamos lá, vamos ler o artigo 18, parágrafo 5º. Peguem a legislação consumerista, por gentileza. Vamos abrir a Lei 8.078 de 90, no artigo 18, parágrafo 5º. Vamos ler esse artigo. No caso de fornecimento de produtos in natura, senhores, aqueles produtos que não são industrializados,
aquele sanduíche natural, né, aquele sanduíche natural caseiro que o vendedor produz, in natura, não é industrializado, é um exemplo, né, sanduíche natural. Aqui, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor, tá? Mais um exemplo aqui, produto não industrializado. Vamos para a prática. Na praia, você vai e consome um sanduíche natural daquele ambulante, tá? Esse ambulante ele pode ser o fornecedor, tá? Imediato, ele que produz esse sanduíche, ou ele pode comprar de um outro produtor, e somente comercializar. Então, aqui, o código quer proteger o consumidor dessa relação, porque nesse acidente de consumo, o fornecedor imediato, aquele que vendeu o sanduíche, ele produzindo, né, esse sanduíche in natura, não é um produto industrializado, ele responde de forma direta, né? A responsabilidade aqui é exclusiva desse fornecedor, tá? E imediata. Ele que diretamente responde, não é solidária, é imediata. Salvo se claramente identificar o seu produtor. Vamos supor que esse sanduíche natural tenha lá na embalagem a identificação do fabricante, né, desse produto. Então, aqui é a exceção. Se for um produto in natura sem essa identificação, né, esse fornecedor, esse ambulante vendedor, ele responde de forma imediata. E uma segunda hipótese, senhores, vamos ler aqui, que exclui a responsabilidade solidária do fornecedor, o artigo 19, parágrafo 2º. Vamos ler o artigo 19, parágrafo 2º, senhores. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Exemplo, balança adulterada no açougue. Então, havendo um vício nessa balança no açougue que torne o produto equivocado, há um vício desse serviço, fazendo que o peso esteja equivocado, né? Causando uma alteração no preço. Quem responde por essa situação é aquele fornecedor imediato responsável pela balança que está adulterada. Então, aqui não há uma responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que participarem dessa situação, não. Quem responde aqui é o fornecedor imediato responsável pela balança. Então, aqui são duas exceções. A responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária, dentro do regime de responsabilidade civil pelo vício do produto, ela diz o seguinte: todos os fornecedores da cadeia, todos respondem, ou seja, o consumidor ele pode escolher quem ele vai processar em um acidente de consumo, havendo um vício no produto. Nessas duas hipóteses, o consumidor não vai ter essa alternativa de escolher quem ele quer. Não, ele vai ter que processar o fornecedor imediato, tanto no exemplo da balança, quanto no exemplo do produto in natura, do vendedor ambulante. Perfeito? Entrando no segundo tópico desta aula. Dentro ainda da responsabilidade solidária, a gente tem que estudar dois dispositivos que excluem a responsabilidade solidária dos fornecedores. É uma exceção à regra aqui, que é uma excludente de responsabilidade. Repetindo, a regra do regime de responsabilidade civil é responsabilidade civil objetiva e solidária entre os fornecedores. Esses dois dispositivos que iremos estudar agora, eles excluem a responsabilidade solidária. Então vamos lá, vamos ler o artigo 18, parágrafo 5º. Peguem a legislação consumerista, por gentileza. Vamos abrir a Lei 8.078 de 90, no artigo 18, parágrafo 5º. Vamos ler esse artigo. No caso de fornecimento de produtos in natura, senhores, aqueles produtos que não são industrializados, aquele sanduíche natural, né, aquele sanduíche natural caseiro que o vendedor produz, in natura, não é industrializado, é um exemplo, né, sanduíche natural. Aqui, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor, tá? Mais um exemplo aqui, produto não industrializado. Vamos para a prática. Na praia, você vai e consome um sanduíche natural daquele ambulante, tá? Esse ambulante ele pode ser o fornecedor, tá? Imediato, ele que produz esse sanduíche, ou ele pode comprar de um outro produtor, e somente comercializar. Então, aqui, o código quer proteger o consumidor dessa relação, porque
nesse acidente de consumo, o fornecedor imediato, aquele que vendeu o sanduíche, ele produzindo, né, esse sanduíche in natura, não é um produto industrializado, ele responde de forma direta, né? A responsabilidade aqui é exclusiva desse fornecedor, tá? E imediata. Ele que diretamente responde, não é solidária, é imediata. Salvo se claramente identificar o seu produtor. Vamos supor que esse sanduíche natural tenha lá na embalagem a identificação do fabricante, né, desse produto. Então aqui é a exceção. Se for um produto in natura sem essa identificação, né, esse fornecedor, esse ambulante vendedor, ele responde de forma imediata. E uma segunda hipótese, senhores, vamos ler aqui, que exclui a responsabilidade solidária do fornecedor, o artigo 19, parágrafo 2º. Vamos ler o artigo 19, parágrafo 2º, senhores. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Exemplo, balança adulterada no açougue. Então, havendo um vício nessa balança no açougue que torne o produto equivocado, há um vício nesse serviço, fazendo que o peso esteja equivocado, né? Causando uma alteração no preço. Quem responde por essa situação é aquele fornecedor imediato responsável pela balança que está adulterada. Então, aqui não há uma responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que participarem dessa situação, não. Quem responde aqui é o fornecedor imediato responsável pela balança. Então, aqui são duas exceções. A responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária, dentro do regime de responsabilidade civil pelo vício do produto, ela diz o seguinte: todos os fornecedores da cadeia, todos respondem, ou seja, o consumidor ele pode escolher quem ele vai processar em um acidente de consumo, havendo um vício no produto. Nessas duas hipóteses, o consumidor não vai ter essa alternativa de escolher quem ele quer. Não, ele vai ter que processar o fornecedor imediato, tanto no exemplo da balança, quanto no exemplo do produto in natura, do vendedor ambulante. Perfeito? Que isso aqui fique bem claro. Entrando no terceiro tópico desta aula, senhores. Aqui, o vício de qualidade está elencado no artigo 18 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Senhores, vamos dar uma lida e estudar o vício de qualidade do produto. Vamos lá. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente, responsabilidade solidária, pelos vícios de quantidade ou pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles que, decorrentes de disparidade com as indicações constantes no recipiente, na embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Perfeito exemplo. Tá? Na compra de um carro zero, quando se verifica um amassado na porta. Senhores, nesse momento, esse amassado na porta causa uma direta diminuição do preço. Então, o artigo ele deixa bem claro. São três aspectos que a gente tem que verificar nesse vício de qualidade: a diminuição do preço, a impropriedade do produto e a disparidade com relação às características do produto e com relação à sua informação. Esse primeiro exemplo do carro, há uma nítida diminuição do preço. Tem um arranhado aqui, então esse valor do carro zero ele não pode vir nesse mesmo montante, faça esse vício aqui, esse amassado. Então há uma direta diminuição do preço. Aqui é um vício do produto. O segundo exemplo é uma televisão sem som, gerando um vício na sua propriedade. Aqui temos um vício de propriedade no produto. Propriedade. Tá? E por fim, o último exemplo é quando você compra um anel de ouro, onde na verdade trata-se de uma bijuteria. Aqui temos uma disparidade com relação às características do produto, com relação à informação correta. Você não está comprando um produto de ouro, sim uma bijuteria, né, que não tem o mesmo valor que um produto de ouro. Então, dentro desse artigo 18, tá, vamos ler aqui de novo.
os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis. Duráveis, senhores, produto durável. Uma televisão, produto não durável. Cosméticos, perfume, remédio, são produtos não duráveis. Perfeito? Respondem solidariamente, querendo responsabilidade de forma mais ampla, todos os fornecedores que participarem da cadeia de fornecimento, pelos vícios de quantidade e qualidade. Tá? Já demos exemplo. Quantidade, quando há, né, uma compra de um refrigerante, metade gelo, metade líquido. Aquilo é um vício de quantidade. Vício de qualidade. Uma televisão, um celular que não funciona a câmera, por exemplo. Tem um vício de qualidade que viola o seu desempenho, né? A câmera ela tem que funcionar. Então há um vício de qualidade. Tá? Que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminui o valor. Diminuição do valor, a gente tem um exemplo aqui do carro, zero que vem com amassado. Então aqui, diretamente, tem uma diminuição do valor desse carro. Também, assim como por aqueles que decorrentes de sua disparidade com indicações constantes do recipiente, na embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações das coisas. Essa disparidade, senhores, é o exemplo da joia. Disparidade com relação às características do produto. Você está comprando uma joia de ouro, onde na verdade não é ouro, é uma bijuteria. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nesses 3 fatores aqui, do artigo 18. Tá? Impropriedade no produto, diminuição do preço e disparidade com relação às características do produto e com relação à sua informação, que os tornem viciados, que tornem o produto viciado. Perfeito, senhor? Então, entrando no último tópico desta aula, vamos aqui exemplificar algumas dúvidas que surgem com relação a este regime de responsabilidade civil pelo vício do produto. Primeiro exemplo, senhores, chamada venda em ponta de estoque. O que seria isso? Aqueles produtos que não estão 100% perfeitos. Tá? São vendidos, por exemplo, roupa com pequenos furos, calças com um pequeno corte. São defeitos mínimos. Tá? Que há uma diminuição, obviamente, no preço, mas aqui é permitida essa venda em ponta de estoque? Sim. O que deve regir aqui é o princípio da informação prévia, como direito básico e um princípio, tá? Princípio da informação e direito básico. Havendo respeito a essa informação, o consumidor estando ciente que está comprando um produto de ponta de estoque, não há nenhum óbvio aqui, não há vício. Por mais que a natureza seja viciada, um defeitozinho pequeno, não se aplica o artigo 18 aqui. Porque há uma informação prévia, o consumidor está ciente que está consumindo um produto ponto de estoque, razão pela qual se permite esse tipo de venda e não se configura vício do produto aqui, perfeito? Uma segunda hipótese, hoje, são produtos usados. Exemplo, loja de revenda de automóveis. Obviamente, um automóvel usado, ele é mais barato que um automóvel zero. Então, você pode ver que na prática existem diversas lojas que revendem carros usados. É permitido? Sim. Isso é vício do produto? Não. O carro usado não quer dizer que existe um vício no produto. Mas, obviamente, existe um princípio da informação, um direito básico à informação do consumidor, que ele se dirige a essa lógica sabendo, né, ele se dirige a esse estabelecimento, tendo a plena ciência que está adquirindo um produto usado. Então, aqui também não há vício nessa relação de consumo, não podendo ser aplicado as normas do artigo 18 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Perfeito? E um último tópico desta aula para a gente analisar seria com relação ao prazo para o fornecedor sanar o vício ou consertar o produto. Se o produto apresenta um defeito, tá? O artigo 18 ele concede ao consumidor essa alternativa, né? Apresentando vício, ele se dirige a um dos fornecedores de forma solidária, tá? Vamos dar um exemplo com um celular, né? Celular não, uma televisão. A televisão apresentou um defeito, a televisão é um produto durável, perfeito? Então, o consumidor ele pode se dirigir ao fabricante da televisão ou assistência técnica ou comerciante, tá? A doutrina e a jurisprudência majoritária informam que aqui o regime de responsabilidade civil determina a responsabilidade solidária. Tá? Existe até uma divergência de decisões do STJ, a gente vai estudar, tá, no próximo tópico, com relação a onde o consumidor deve se dirigir, mas a doutrina e a jurisprudência majoritária afirmam que no regime de responsabilidade civil pelo vício do produto,
há uma responsabilidade solidária entre fornecedor, fabricante, comerciante, assistência. Existindo um vício no produto, o consumidor pode escolher a quem ele vai se dirigir, bem como a quem ele irá litigar em juízo, processar caso o seu produto não seja, né, o vício não seja sanado. Qual seria o prazo, senhores? Bom, o prazo em regra, tá, se tratando de um produto comum, é de 30 dias. Televisão apresentou defeito. 60 dias, assistência tem até 30 dias, para corrigir o vício. E o consumidor, se tratando de um produto durável, tem até 90 dias para exercer esse direito de se dirigir, tá, a assistência técnica, ou ao comerciante ou ao fabricante, para sanar o vício, requerer, né, que o vício seja consertado. Então, o fornecedor aqui tem até 30 dias para consertar. Constatado o vício, o consumidor tem até 90 dias para se dirigir à assistência ou ao comerciante ou ao fabricante para que ele use os 30 dias para consertar, perfeito? E, nesse prazo, tá? Nesse prazo, a gente tem que ler aqui o artigo 18, parágrafo 1º, tá? Não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente, a sua escolha. Tá? Ele pode exigir a substituição do produto por um outro, o abatimento proporcional do preço, caso ele queira, né, substituir esse produto viciado por um outro, ou seja, eu tenho uma televisão, eu quero substituir ela, não vai consertar? Então você me dá outra, se ela for mais barata você me devolve o valor em compensação, se ela for mais cara eu complemento o valor. Então, o abatimento proporcional, isso seria o abatimento proporcional, tá? A substituição do produto por um outro da mesma qualidade, uma televisão nova, ou o abatimento proporcional, que seria, eu quero substituir a minha televisão por outra, você não tem uma nova? Não, eu quero uma por outra, né? De mais qualidade, eu complemento com preço, uma de qualidade inferior, você me devolve o dinheiro. Ou, por fim, né, a restituição do valor pago pelo produto, já que em 30 dias você não consegue sanar o vício, eu quero a devolução do valor pago. Isso sem prejuízo de eventuais perdas e danos. É justamente, né, o constrangimento que você passou, a compensação integral pelo dano moral e eventual dano material que você tenha, né? Você está sem televisão, você tem que gastar algum valor para poder assistir a televisão, né? Existe também o direito do consumidor para ser compensado pelo dano material nesse acidente de consumo. E esse é o parágrafo 1º, perfeito? Parágrafo 2º, senhores. Existe uma questão da flexibilização do prazo. Então, como se dá? Artigo 18, parágrafo 2º. Esse prazo de 30 dias que o fornecedor, sendo assistência, comerciante ou fabricante tem para sanar o vício, ele pode ser flexibilizado em comum acordo dentro desse contrato, tá? É uma questão bilateral contratual. O consumidor e o fornecedor devem pactuar essa cláusula, tá? Onde esse prazo pode ser de no mínimo 7 dias e no máximo 180 dias. Tá? A regra geral é de 30 dias. A exceção à regra, sendo pactuada de forma bilateral entre fornecedor e consumidor, que esse prazo pode ser flexibilizado para no mínimo 7 dias ou para no máximo 180 dias, perfeito? Artigo 18, parágrafo 2º. Então, senhores, essa flexibilização aqui, ó, as partes poderão convencionar, ou seja, bilateralmente, a redução ou ampliação do prazo previsto nesse parágrafo, tá? No parágrafo 2º. Não podendo ser inferior a 7 dias nem ser superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. Então, como bem dito, né? Havendo a flexibilização do prazo de 30 dias, que é a regra, além dessa cláusula ter que estar em separado, em destaque, deve ter a participação do consumidor para a pactuação dessa cláusula. É uma manifestação do fornecedor e do consumidor, bilateral. Não pode só o fornecedor determinar isso no contrato. Perfeito? O consumidor deve anuir previamente com relação a essa flexibilização desse prazo, né? Prazo regra 30 dias, flexibilização do prazo seria de no mínimo 7 dias e no máximo 180 dias. Então, nos contratos de adesão, é preciso ter a cláusula em destaque e em separado para haver essa flexibilização. Perfeito, senhores? Então, vamos. Terminando a nossa aula de hoje, demos início ao terceiro regime de responsabilidade civil pelo vício do produto. Entendemos aqui que não estamos discutindo a teoria da qualidade e segurança, que o consumidor, a princípio, não está em
com a sua segurança em risco. Tá? Estamos discutindo aqui a mera quebra da expectativa com relação ao funcionamento do produto dentro da teoria da adequação, durabilidade e desempenho. A mera quebra da expectativa de funcionamento, né, para o fim que se destina ao produto. Tá? E estudamos aqui as nuances, né, do regime de responsabilidade civil. Em regra, a responsabilidade civil aqui continua sendo objetiva. O legislador pretendeu responsabilizar todos os fornecedores, tá, de forma solidária, todos que participarem dessa relação de consumo. O consumidor pode escolher quem ele vai processar. Tá dando um exemplo numa televisão, ele pode processar tanto o fabricante da televisão, quanto o comerciante da televisão, quanto assistência técnica. Tá? Quem participar do fornecimento e causar o vício do produto, tá? Ele pode escolher. Isso se chama responsabilidade solidária. Estudamos as duas hipóteses em que a exclusão da solidariedade na responsabilização aqui, que é o artigo 18, parágrafo 5º, artigo 19, parágrafo 2º, quando há um problema de balança, onde que no açougue, no exemplo do açougue, né? Então, ali, o fornecedor imediato, o responsável pela balança, responde, e quando é a venda de um produto in natura, né? Aquele ambulante que vende um sanduíche natural, e porventura esse produto venha com vício, então ele responde diretamente, não é uma responsabilidade solidária aqui, perfeito, senhores? Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa, tá? E aguardo, senhores, da próxima aula de responsabilidade civil. Tá? Dentro aí do regime de responsabilidade civil pelo vício do produto.